A paz do Senhor, professor da classe dos primários. Mais um domingo na presença de Deus. E hoje eu trago para vocês a lição 12, que tem por título A Criança que Ajudou Jesus. É uma lição muito maravilhosa que você vai ensinar à sua criança o quanto é importante servir a Jesus. E a leitura em classe está em João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Olha, professor, você já começa a sua aula recebendo seus alunos na porta da sala, com aquele carinho, com aquele amor, com aquele abraço, que muitas vezes aquela criança não tem em casa, mas você, como professor da EBD, tem aquele amor, aquele afeto, porque você foi chamado para isto. Então, abraça teu aluno, recebe com aquele amor bem caloroso. E aí, organiza eles, cada um nas suas cadeirinhas. Começa com oração. Nunca esqueça da oração, professor. Comece com oração para ensinar a sua criancinha ao compromisso de falar com o Papai do Céu quando ele chega na igreja. Isto mesmo. Depois você pode cantar uns hinos de acordo até com o tema da tua lição. Mas se por acaso você não tiver nenhum hino com o tema da lição, você pode cantar o hino da harpa para ensiná-lo a cantar e a louvar a Jesus. Isso é muito importante, professor. E em seguida, você começa já a entrar na aula. E também, você já começa a dar oportunidade para eles também, se eles quiserem citar, né, algum versículo da leitura bíblica, se eles querem também com você compartilhar a leitura da Bíblia, isso é muito bom. Use sua Bíblia, porque a sua Bíblia, ela é o manual que traz toda a informação para a vida da tua criança. É muito importante. Então, antes de tudo, o objetivo da nossa lição de hoje é que o aluno deseje ser um cooperador de Deus em sua obra. Você, professor, deve passar isso para o seu aluno, que ele deve ter o interesse, não por obrigação, mas o interesse de trabalhar para o Senhor com amor, com dedicação, com entusiasmo, nem assim, que não esteja sendo obrigado a fazer aquilo, né? Mas que ele faça com o coração. Você tem que passar isso para o seu aluno, porque é como você está aí voluntário, sim ou não? Então, como voluntário, você está fazendo a obra do Senhor com amor, com dedicação, com carinho. E Papai do Céu é quem depois ele vai pagar para você aquilo que muitas vezes você deseja e não tem condições de ter. Então, ele restitui tudo aquilo que você deseja. Você deve passar isso para a sua criança, que fazendo a obra do Senhor com amor, com carinho, com dedicação, Papai do Céu é quem vai nos restituir tudo do bom e do melhor aqui na Terra. Então, o textuário da nossa lição, que é a memória em ação, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha a tua Bíblia. Então, você vai abrir a sua Bíblia para o seu aluno em 1 Coríntios, primeira carta ao Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A minha Bíblia está com a linguagem diferente da memória em ação da nossa lição, mas aí eu preparei um visual, que como fala do menino, eu preparei um visual do menino. Aí você, professor, é bom trabalhar assim. Se a história fala do menino, você faz um visual representando o menino para que você possa ler a memória em ação para eles, mostrando o visual, que atrai muita atenção, né? Quando você lê também mostrando o visual. E eu vou ler aqui para vocês. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveitos. Então, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Essa é o versículo da memória em ação. Você vai repetir para o seu aluno até que ele possa memorizar. O versículo de hoje é bem grandinho, né? Mas dá para memorizar, porque eles são bem inteligentes. Então, vamos ler de novo? Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho
sempre traz proveito. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Então, essa é a memória em ação que você vai trabalhar com os seus alunos. E aí você vai passar para eles que o ponto central da nossa lição, que é um privilégio servir a Deus e ao seu reino. É muito bom trabalhar para o Senhor e servir ao seu reino. Passa essa informação para o teu aluno. E aí você vai contar a história da lição, que a história da lição está também na Bíblia. Mostra para ele que está na Bíblia. Como eu falei anteriormente, está em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 14, que fala sobre um menino, não é? Que estava no meio da multidão. Mas como foi essa história? Aí eu vou contar aqui bem resumido, mas você vai ter tempo para contar e explorar essa história na sua sala de aula. Você vai falar para seus alunos que Jesus, olha, ele costumava andar com seus discípulos, não é? Ele costumava andar com seus discípulos e aí, quando ele precisava descansar, ele se afastava com seus discípulos para um lugar bem sossegado para descansar um pouco, porque ele se cansava também. Mas aí, sabe o que acontecia? A multidão, ela sempre ia procurar Jesus. Antigamente, não existia carros, não existia aparelhos telefônicos, não existia, então as pessoas se comunicavam de boca a boca. Passa para o teu aluno que às vezes é necessário a gente falar de Jesus a outras pessoas e muitas vezes é necessário a gente também usar o aparelho celular, mas como não existia antigamente, eles falavam o quê? Boca a boca. Olha, Jesus já passando por ali, olha, Jesus está ali com os discípulos, vamos lá, vamos lá. Então todos corriam para pertinho de Jesus. E desta vez, Jesus estava no monte, lá com os discípulos, descansando, e a multidão foi toda ao encontro de Jesus. E quando chegou lá, Jesus começou a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Mas ele percebeu também que já estava ficando tardinha, estava escurecendo. Aí o que foi que aconteceu? Jesus pediu para os discípulos falarem para aquelas pessoas que ia dar de comer a eles. E os discípulos disseram, olha Jesus, aqui não tem nada que venda comida. Olha, veja bem, se tivesse dinheiro, 200 moedas, não daria para dar de comer a toda a multidão. Aí Jesus fez isso para experimentar a fé daqueles discípulos. Aí você conta também para a sua criança que Jesus, ele gosta de testar a nossa fé, não é? Mas aí os dois discípulos que estavam com ele ali, Filipe e André, ficaram preocupados e aí Filipe interrogou, né? Se tivesse 200 moedas de prata, não daria, Jesus, para comprar comida para toda essa multidão. Aí André foi passear pelo meio da multidão e viu um menininho. E esse menininho, ele tinha um lanche. Olha aqui, ó, eu até representei aqui o lanchinho do menino nessa cestinha, que no lanchinho do menino você tem que explicar que tinha só o quê? 5 pães e 2 peixinhos. O menino levou aquele lanche para ele comer, porque ele sabia que ia sentir fome. Mas quando o discípulo André começou a passar pelo meio da multidão e percebeu que o menininho estava ali com o lanchinho, aí André correu, foi até a Jesus e disse, olha mestre, ali no meio da multidão tem um menininho e ele tem um lanchinho, e o lanchinho dele é 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus mandou chamar o menininho e o menininho foi até Jesus. E quando o menino foi até Jesus, o menino entregou todo o seu lanche para Jesus, tirou ali a lancheirinha dele, ó, e deu para Jesus. E sabe o que foi que Jesus fez? Jesus pegou aqueles pães, pegou aqueles peixes, aí eu trouxe aqui representando para vocês, não é? Os pães e os peixes, olha, eu trouxe pão de verdade, porque depois eu tenho um conselho para você, como o professor deve fazer com esses pães. E aí Jesus agradeceu a Deus, né? Colocou assim para os céus, agradeceu por ter aquele pão, por ter aquele peixe, e depois Jesus começou a partir os pães e a partir também, olha os peixinhos que eu trouxe aqui, ó, você pode fazer, professor, uns peixinhos desse de EVA, é bem facilzinho. Se você não puder fazer de EVA, você faz de papel mesmo, cartolina, alguma coisa desse tipo, ou então imprime na internet, mas não deixe de trazer os visuais para que eles possam observar. Na lição também, se você tiver os visuais, você também pode mostrar, mas é bem interessante trazer umas coisas diferentes para chamar a atenção do teu aluno. Então, Jesus começou o quê? A partir os pães, partir os peixes e colocou ali
ali nos cestos para que os discípulos fossem distribuir para toda a multidão. Aí você vai explicar que toda a multidão que estava lá, homens, mulheres, crianças, era em torno de mais de 5.000 pessoas. Muita gente, né? Fala para tua criança que era muita gente que tinha ali. Mas aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, quando ele foi abençoado, não é? Ele começou a se multiplicar. Houve uma multiplicação. E aí, os discípulos começaram a distribuir para aquela multidão. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas todas comeram tanto, que ainda sobrou muita comida. Aí Jesus deu uma lição, disse que não era para se estragar nada, que os discípulos juntassem tudo, aquela sobra de comida que sobrou, para que pudessem comer depois. E os discípulos ainda juntaram mais 12 cestos de resto de alimentos. Aí é importante você passar para sua criança que a multiplicação foi tão grande que eles comeram, ficaram fartos e ainda sobrou comida. Então, a multidão ficou ali feliz porque estavam alimentadas e Jesus também muito feliz porque Jesus, ele veio para nos servir, ele veio para fazer uma missão aqui na terra. E a lição de hoje, professor, ensina para a gente ensinar aos nossos alunos que eles também possam ser úteis como foi o menininho que serviu aquele lanche. Se aquele menino não tivesse o lanchinho, o que era que ia acontecer? As pessoas talvez não tivessem nem o que comer ali, né? Mas ele não negou o lanchinho dele e ele serviu a Jesus. Ele ajudou a Jesus ali a distribuir aqueles pães para aquelas pessoas. Então, passa para a tua criança que é importante ele também lhe ajudar na sala da escola dominical, cortando algum papel para lhe ajudar, colar alguma figura na parede, distribuir as pipoquinhas com os amiguinhos dele. Isso é ensinar a criança a servir na obra de Deus. Porque você fazendo isso, professor, você está ensinando a criança a ser um adulto que vai ajudar a outras pessoas também. E lembre a ele que o serviço que a gente faz para Deus são serviços voluntários, mas que a gente recebe recompensa, como a gente leu na Memória em Ação. Deus paga o nosso salário. Quando a gente pensa que não, a gente está com a bênção de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente faz a obra com amor, com dedicação, como você também está fazendo hoje. Então, passa para a tua criança que é importante ele trabalhar para o Senhor. Não importa a idade. Não é preciso ser adulto para fazer a obra de Deus. Desde pequenininho, a gente tem que fazer a obra de Deus. Aí você passa para ele, que pode ser adolescente, criança, jovem, idoso, mas que faça com amor, como fez aquele menininho que serviu ali o lanchinho para Jesus. Então a lição de hoje, ela diz, a criança que ajudou a Jesus. Aí você pergunta para sua criança, você quer ser uma criança que também quer servir na obra de Deus? Como é que você vai servir na obra de Deus? Aí você vai ensinar a sua criança. Quando você vier para a escola dominical, você ajudar a tia a arrumar as cadeirinhas na fila, a servir o lanchinho dos meninos, a varrer a sala se for preciso, colar alguma figurinha na parede. Isso você já está servindo a Deus. Então, professor, eu disse a você que ia dar uma dica a você. Se você for comprar esses pães, aí você no final da aula você pode trazer um patezinho, não é? Cortar os pães em rodelas, passa o patezinho e serve para ele com um lanchinho, daquele lanchinho que foi o pão que o menino serviu, tá certo? E você pode fazer isso aqui como lanche. E eu trouxe uma outra ideia para você, que essa ideia, eu fiz aqui um aquáriozinho, e neste aquáriozinho eu coloquei areia, e aqui na areia eu coloquei uns peixinhos que eu imprimi na internet, que você também pode fazer isso para utilizar como uma pescaria. Atrás do peixe, você pode colocar um versículo, eu não coloquei, mas você pode colocar um versículo dentro do tema da lição ou dentro da leitura em classe. Aí você coloca aqui o versículozinho, né? E você vai colocar o peixinho aqui na areia e vai pegar um anzolzinho. E você pode confeccionar um anzolzinho com o cordãozinho, né? Para que você ensine a sua criança a pescar aquele peixinho. E o versículo que ele for tirar, por exemplo, ele tirou um versículo aqui atrás, aí você vai pedir para ele abrir a Bíblia e conferir o versículo que está atrás do peixinho com a leitura bíblica para ensiná-lo a manusear a Bíblia. Se ele acertar, aí você vai premiá-lo, ou com um bombom, ou com uma pipoca, ou com um pirulito, que isso é muito importante. Então faça isso, essa é uma dica que você pode utilizar, porque como vai falar de peixe, você pode fazer a pescaria aqui, como eu te ensinei.
tá certo? E aí você encerra orando e agradecendo a Papai do Céu por tudo quanto ele tem feito, pela sua sala brilhante, pelos seus alunos. E no próximo domingo tem mais. Se você gostou dessa aula, deixa aí seu like, compartilha e que Deus abençoe você. Tchau, tchau e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.